Boa noite, galera. Professor Álvaro Maio aqui do canal Mitos, beleza? O vídeo de hoje ele é uma resposta a uma amiga que fez um questionamento no vídeo passado. Ela me perguntou, professor, por que o socialismo ele nunca deu certo? Na verdade, por que o comunismo nunca deu certo? E eu me senti intrigado com a pergunta, não vou mentir. E eu comecei a pensar um pouquinho sobre ela. É uma pergunta bem capciosa, é uma pergunta bem complexa, né, para ser respondida. Primeiramente, vamos pensar o seguinte: o comunismo é uma teoria criada em um momento histórico, século XIX, século de uma intensa exploração, no caso, dos trabalhadores, devido à própria evolução da chamada sociedade de mercado, como pensavam os liberais, né? E na potencialização do lucro, para que esse lucro pudesse inclusive ser reinvestido na própria produção e em mais tecnologia, não haviam direitos trabalhistas nenhum, não haviam, no caso, um salário adequado, certo? Não havia qualquer tipo de proteção ao trabalhador, e isso acabava gerando uma situação de grande e extrema pobreza. E aí quando a gente pensa, quando eu pensei na pergunta, o comunismo não deu certo, meu primeiro questionamento foi, vem cá, mas o comunismo que está se falando aqui é aquele comunismo de uma perspectiva de modelo de Estado, né? Quando o Marx ele fala, por exemplo, da revolução, né? Da organização, da conscientização, da revolução, da ditadura do proletariado, para depois a evolução para o próprio sistema comunista. Bem, aí sim, você pode dizer, bem, então ele não deu certo nos regimes em que ele foi implantado, como na antiga União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, entre outros países. Beleza? Agora, quando você pensa na quantidade, por exemplo, de direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo do tempo, e na forma como Marx pensou a organização dos chamados excluídos da história, você tem direitos até que negros, mulheres e outros grupos considerados aí minorias ou grupos excluídos vão conquistar numa luta, né, baseada nesse tipo de perspectiva, né, do pensamento marxista, né, do comunismo, né, já que o Marx e o Engels seriam os pais daquilo que a gente chama de socialismo científico. Beleza? Então, nesse sentido, eu acho que você pode dizer que não. O comunismo ele deu certo como bandeira de luta. Inclusive, a grande frase lá do final do manifesto do Partido Comunista é justamente operários do mundo univos, né? E é justamente essa união do movimento operário de diversas formas, em diversos locais, que vai gerar essa quantidade de direitos, essa evolução, né? A pressão junto ao Estado, junto às forças organizadoras da sociedade, que levaram a essa evolução. E aos direitos conquistados. Então, nesse sentido, o comunismo enquanto uma ideologia que prega a organização, a luta para a conquista de melhorias para o trabalhador, na realidade houve uma grande evolução, sim, você não pode dizer que houve um fracasso. Agora, quando você pensa, por exemplo, levando em consideração uma antiga União Soviética ou uma Cuba da vida, pensando na União Soviética, lógico que você percebe claramente que as decisões tomadas pelos chefes de Estado, Lenin, Stalin, no caso, e outros chefes de Estado soviéticos, Khrushchev, Brezhnev, entre outros, o próprio Gorbachev, vão levar à crise de um sistema, né? A própria ideia, por exemplo, de uma Guerra Fria competir com os Estados Unidos leva à própria crise da União Soviética. Beleza? É complicado você competir num sistema que não está preparado para competir. O sistema que está preparado para competir é a sociedade de mercado, é o capitalismo. Beleza? Eu acho que, na realidade, uma visão bem pessoal, aí, desculpa, mas uma visão bem pessoal, Carla, o socialismo tenta trazer uma coisa que o homem nunca vivenciou na prática, historicamente falando, meu anjo. Igualdade, beleza? Desde a pré-história não há essa igualdade. O homem sempre se hierarquizou, mesmo quando a sociedade ela ainda não era sociedade monetarizada, já havia hierarquia, beleza? Pensar que o Estado, ao estabelecer uma suposta igualdade material, isso iria gerar igualdade social, política e tal, isso é meio complicado. Agora, o século XIX é um século de grande penúria, e as pessoas, o Marx, o Engels, os outros comunistas, até os anarquistas, como Bakunin, Protopkin e outros caras,
que vão pensar a sociedade a partir daquele momento, eles estavam num momento em que realmente as teorias dele foram muito interessantes para repensar a sociedade. Os próprios capitalistas precisaram repensar a sociedade, uma vez que o comunismo surgiu e gerou um conjunto de revoluções arrasadoras do século XIX para o século XX, beleza? Então o comunismo não vai dar certo na União Soviética porque tratou o próprio povo de forma totalitária, né? Não precisamos falar aqui do que Stalin fez com o próprio povo, né? Os gulags, por exemplo, os campos de concentração e tal. Não precisamos dizer aqui, por exemplo, que o Pacto de Varsóvia, que deveria ser uma aliança militar contra os capitalistas, foi usado contra os próprios países membros da União Soviética. Uma ditadura. Não preciso dizer que quando o Stalin decidiu a competição na Guerra Fria, a indústria soviética, ao invés de se voltar para produtos que beneficiassem o próprio povo, a indústria soviética se voltou para a questão bélica, para a competição e não para o povo. Então são várias questões que levam ao fim da União Soviética e do próprio comunismo, né? A questão que é humana, né? O homem ele tem essa perspectiva, no caso do individualismo muito forte, certo? E pensar uma sociedade onde todo mundo é igual é algo meio que utópico, né? Como os primeiros socialistas já falavam. Mas no mais, também venhamos e convenhamos. Os locais onde o comunismo, Carla, foi estabelecido, o que foi estabelecido, de certa forma, segundo o que o Marx pensa, não é comunismo, beleza? Só para lembrar, o comunismo é o último estágio da teoria dos caras. Quando o próprio Estado ele não existe mais. Não há necessidade do Estado, uma vez que a sociedade ela está toda organizada de forma igualitária, numa produção coletiva, em comunidades que se autossustentam, se autolegislam, né? Se congregam. O que ocorreu foi a evolução, né? Depois da Revolução, das guerras civis e revoluções que aconteceram, por exemplo, na União Soviética, você tem a formulação da ditadura do proletariado, onde o próprio proletariado depois vai ser, né, colocado de lado, os partidos comunistas vão evoluir, e você vai ter uma ditadura feroz. Então o comunismo, como foi pensado no século XIX, não foi estabelecido, beleza? E aí as pessoas às vezes fazem críticas muito ferozes a Marx, quando na realidade os caras interpretaram e colocaram em prática, pô. Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Tse-tung, no caso, Fidel, os caras interpretaram a teoria do cara lá atrás através de uma ditadura extremamente unipartidária e violenta. Então, é isso, na realidade, que leva à falência do comunismo enquanto modelo de Estado. Beleza? Até porque é até complicado você pensar isso, comunismo enquanto modelo de Estado, já que a ideia seria justamente a supressão do Estado, na ideia lá comunista. Beleza? Um abraço, Carlos, um abraço a todos.